Olá, moçada, aqui é o professor Laito do Instituto Federal aqui de Pedro II e dando continuidade à nossa programação orientada a objeto. Hoje nós vamos falar do conceito, tá? Do conceito básico do que é programação orientada a objeto. É um modelo de análise, projeto e programação de software baseado na composição e interação de objetos. Lembra na aula passada que eu falei para vocês do exemplo entre duas pessoas, certo? Uma trocando dados uma com a outra, mas individualmente, um objeto, certo? Fazendo conexão com outro objeto para interagindo. É o que fala aqui, interação dos objetos. São composições, mas isso aqui a gente vai ver um pouco mais para frente o que é. E tudo aqui está relacionado a esse nome aqui, esse principal, que são os objetos. Que os objetos são uma instâncias que representam uma determinada classe. Eita, professor, aí está complicando, mas não preocupe não. Eu estou passando nome de conceitos para vocês. Na prática a gente vai vendo, vai trabalhando e vocês vão assimilando melhor esses nomes, tudo, né? Mas pode ser que alguma provinha, alguma coisa saia perguntando sobre isso. Então tá aí, objetos são instâncias que representam uma determinada classe. Mas a gente vai ter que entender ainda o que é isso. Joinha? Então vamos lá. A programação orientada a objeto ela é pautada em 4 pilares básicos. Tá? Um deles é a herança. A herança eu acho que é muito simples a gente entender o que é herança, não é isso? Por exemplo, é o que passa de pai para filho, alguma coisa que vai passando de pai para filho. Por exemplo, naquela situação do professor e o aluno, lá na escola, no instituto. Então, digamos que a gente tem um cadastro de pessoas. Só que essas pessoas têm uma pequena diferença entre elas, é que algumas são professores, outras são alunos, outras são técnicos e por aí afora. Então, o que acontece? Existe uma classe pai que chama pessoas e ela começa a dar, né, dar herança para outras classes que são professores e alunos, tipo a pessoa. A pessoa tem nome e CPF. O aluno tem nome e CPF e o técnico administrativo também tem nome e CPF. Só que o professor é importante já saber a formação dele, é um dado a mais que o professor tem. Né? A formação em quê? Qual que é a formação dele? Né? Se ele é especialista, se ele é doutor, se ele é mestre e por aí afora. E ele tem outras atribuições, que é aplicar disciplinas, aplicar aulas e tudo mais. E já os alunos, as atribuições deles são um pouco diferentes das dos professores e dos outros. Por quê? Ele precisa ter um local para armazenar as notas dele. E o técnico administrativo, digamos que é simplesmente o cartão ali, bater a hora dele, né? Controlar a hora dele de trabalho. Então, quer dizer, eles herdam de pessoas aquilo lá que é o CPF nome, mas eles têm alguma coisa específica em cada um deles. Então, isso é a herança no caso. Existe o conceito de abstração. Tá? Esse pilar abstração é muito simples, ele não é complicado. É isso de sintetizar as coisas. Mas essa abstração, deixa aqui, daqui a pouco eu vou comentar. Mas é a forma que você tem de analisar e ver as coisas e sintetizar. Tipo, se eu falo o nome cachorro, a gente já pensa em quê? No que vem à sua mente assim para assimilar um cachorro? Quando fala em cachorro, você pensa em quê? Certo? Então a abstração é mais em cima disso, é como a gente visualiza e coloca essas coisas no papel. Tá? Abstrai os principais dados para a gente reconhecer que aquilo é um cachorro. Polimorfismo. Esse polimorfismo é na prática que a gente consegue ver trabalhando. Mas imagine aqui, eu tenho uma classe que chama assim, eu tenho alguma coisa que se chama veículo. Veículo, digamos, é o pai. Então ele herda, existe alguns que herdam deles. Por exemplo, o automóvel e o avião são veículos, não são? De transporte são. Só que o carro, ele para, não tem um jeito de parar? Mas como é que é a parada do carro? É brecar, não é isso? E o do avião? Ele se move como? Ele levanta voo. E como é que é a parada dele? A parada dele é aterrissar. Então é o polimorfismo.
os dois têm, eles param, mas eles param, né, de formas diferentes. São veículos, mas param de forma diferente. Isso é o polimorfismo. E o encapsulamento é esconder as coisas da pessoa. Por exemplo, você está no carro e você acelera, você sabe que o carro anda. Mas o que acontece lá dentro do carro, no motor e tudo, o que acontece lá dentro que esse carro anda? Ele vai mais para frente, ele corre mais ou corre menos? Quer dizer, isso assim para nós fica encapsulado. A gente não sabe como acontece, mas sabe que acontece. Joinha, então, são os pilares. Então, objeto. Está tanto falando de programação orientada a objeto, quando fala em objeto, o que vem à cabeça de vocês? Pensa aí. Um carro é um objeto? Você considera um carro como um objeto? Um mouse, o smartphone que você está usando aí para assistir a aula é um objeto? Uma panela, né? Ou então o joystick lá do controle lá do videogame. Aqui são objetos? Provavelmente você vai falar para mim que todos esses são objetos, porque é fácil de entender que isso é objeto, né? A gente pega eles, manuseia tudo, etc. Agora vem a pergunta: uma pessoa é um objeto? Deve ser, professor, porque o senhor já falou na aula passada que seria um objeto, tudo bem. E o botãozinho de liga de salvar, aí nesse aplicativo que vocês estão usando aí, agora que eu não sei qual é, ou no aplicativo que vocês forem usar no seu smartphone ou no computador, aquele botãozinho pequenininho que tem lá, né, com um disquinho de salvar, com símbolo de salvar aí, que é o disquetezinho. Isso aí é um objeto ou não? Outra coisa, você vai fazer compra não o carrinho no supermercado, aquele carrinho no site, que você entra lá para fazer compra no site, não tem o carrinho? Pois é, aquele carrinho é um objeto ou não? Aí a gente começa a se questionar se isso é objeto ou não. A hora que você marcou para ir no dentista, aquela agenda que você fez de compromisso com alguém, determinado dia, o dia das aulas, o dia de entregar a prova, aquele horário, aquilo é um objeto? Pode ser um objeto ou não? A gente fica se perguntando, não é isso? Mas vamos tentar ver aqui um certo conceito para objeto. É uma coisa material ou abstrata? Material é o que a gente pega. Abstrata é o que a gente está imaginando, vendo, sabe que existe, mas não consegue pegar. Que pode ser percebida pelos sentidos. Bom, pegar o tato é um sentido, cheirar é um sentido, não é isso? Outra coisa que é um sentido, ver, se a gente vê alguma coisa na tela, oxe, isso é um sentido, né? E descrita por meio de suas características. Opa, é mesmo? Esse botão aqui, o botãozinho que a gente falou aqui, de salvar, a gente consegue descrever ele. Tem um aro cinza, né, por dentro um círculo amarelo ou laranja e um formatinho de disquete bem em cima. A gente não consegue descrever e colocar algumas características nele? Opa, então, né? Ele tem um comportamento e tem um estado. Um comportamento, o que quer dizer um comportamento? Tá? O que ele faz? O que ele pode fazer? Qual que é o estado que ele está atual agora? Ele está salvando alguma coisa ou ele não está salvando nada? O nosso carrinho lá do site, ele tem alguma coisa dentro dele para finalizar a compra ou ele está vazio? Qual é o estado dele? O comportamento dele que ele pode ter, que ele pode fazer. Poxa, então quando a gente começa a analisar isso aqui, esse conceito, que é bom vocês anotarem até aí no papel, tá? No seu caderno, você começa a pensar, opa, então aquela agenda, aquele horário que eu marquei com alguém, aquilo lá, dá para ser percebido o horário? Vai chegar nele? Vai. Dá para descrever dia, hora, tal, minuto e segundo? Dá. Dá para ver essas características nele. Ele tem um comportamento, o estado atual dele, ele está de pé ainda ou ele já foi cancelado? Então, a gente está percebendo que se isso tudo é o que caracteriza um objeto para nós aqui na programação, meu Deus do céu, objeto então é coisa demais. Não é isso?
cliquei aí no salvar, enchi o meu carrinho, não é isso? E pelo que eu estou vendo, me parece que tudo aqui na tela que a gente está vendo, tudo que a gente colocou, então são objetos dentro da programação. Por quê? Pode ser coisa concreta ou abstrata, percebidas, dá para se descrever, tem característica, comportamento e estado atual. Joinha, entenderam mais ou menos o que é um objeto? Vamos salvar isso, tá? E vamos tocar o bonde para frente. Então, o que nós vimos hoje aqui são essas características que um objeto principal, um objeto tem que ter características que fale, que você consiga apontar, né? Que são características? Por exemplo, uma laranja, quais são as características? É redonda, a cor dela é alaranjado, a casca dela é lisa, né, ou enrugada e etc. Comportamento dela. O comportamento, ou ela está madura, ou ela está verde, ou ela está no pé, ou não. Né? Então, o estado atual, o comportamento que a laranja pode ter, desculpa, o comportamento até que não dá para imaginar muito comportamento assim na laranja. Tudo bem, mas o estado dela, está madura, não está madura? Está no pé, não está no pé, já foi colhida ou não, certo? Já foi chupada ou não, joia? Então a gente percebe que isso é um objeto. O que nós vamos fazer? Dar uma lida, procurar mais alguma coisinha aí no material de apoio. Vamos participar do fórum se tiver tempo, principalmente no nosso grupo de WhatsApp, para discutir as dúvidas, essas questões. E vamos, o principal, fazer a atividade e entregar em dia. Então, moçada, por hoje é só. Valeu, um abraço e até a próxima.